Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, começa agora o Saema Podcast, o seu canal de informação. Acompanhe no YouTube e também no Spotify. Hoje nós vamos conversar com o diretor executivo Paulinho Emídio, que é responsável por toda a parte operacional do Saema. O Saema, com responsabilidade social e visando contribuir para uma melhor qualidade de vida aos munícipes, ele entrega um serviço de água e esgoto para o município de Araras. E o Saema tem como objetivo o tratamento e o abastecimento de água potável. Paulinho, como eu disse aqui, você é o diretor executivo, você que comanda ali todo o sistema operacional do Saema. E recentemente, alguns meses atrás, foi anunciado que o Saema está tratando 100% da vazão do seu esgoto, né? Chegou aí a eficiência de 100%. Comente pra gente sobre esse trabalho que você, juntamente com a sua equipe, desenvolveu para que Araras pudesse tratar do seu esgoto. Olá, Manu. Olá a todos que nos assistem no podcast. Manu, é sabido por todos que Araras ficou em torno de 10 anos sem tratar nada de esgoto da nossa cidade. Quando assumimos em 2021, existia um tratamento recente, paliativo, tá? Onde se tratavam 110 litros por segundo, se eu não me recordo direito, mas acho que é 110 litros por segundo, com uma eficiência de 75%. Em 2021, nós mudamos o tratamento, tá? Para o tratamento de... A gente fala bactérias, mas não é micro-organismos autóctones. Tá? Então nós passamos a tratar de início 230 litros por segundo para que a gente atingisse uma média com uma eficiência de 80%. Quando nós atingimos esse tratamento, ele veio nos agradando porque a cada laudo que a gente recebia, sempre a eficiência estava subindo. Por quê? Como era um tratamento que estava se iniciando, como que é esse tratamento a princípio? Esse tratamento são retiradas as bactérias das próprias lagoas, do próprio esgoto da nossa cidade. Tá? É levado para um laboratório, são separados as bactérias mais ativas, são separadas, são multiplicadas, e essas bactérias são devolvidas à lagoa, tá? Onde elas fazem, a reação delas são muito mais rápida. Para que esse processo ocorra, quanto mais as lagoas estiverem estabilizadas, maior é o resultado lá na saída que vai para o rio. Nós sofremos muitos ataques, mesmo nesses tempos, por causa de ainda estar jogando esgoto no rio. Correto. Aí nós chegamos tratando 80% do esgoto, com eficiência de 80%. Chegamos a 89% de eficiência. Quando nós chegamos a 89% de eficiência, nós passamos a tratar 100% do esgoto. Todo o esgoto coletado no nosso município, nada hoje é jogado no rio. Tá? Então, para quem conhece a estação, quem conhece o ribeirão que passa ao lado, a gente chama de margem esquerda. Os 20% que a gente ainda não tratava, ele vem de toda a região norte. Esse sim era despejado dentro do rio ainda, esses 20%. Quando nós passamos a tratar os 100%, deixamos de jogar esse esgoto dentro do rio. Porém, nós estamos com uma fiscalização em cima, que existe uma água preta que está descendo. Inclusive, essa semana, eu e o presidente, nós vamos descer de barco aquele rio, para que a gente pegue também lá para baixo, porque essa água não está saindo do tratamento de esgoto. Pode ser esgotos Quem sofre com né? tudo isso é o tratamento. Porque para todo mundo é o tratamento de esgoto. O mau cheiro, por exemplo. Todo mau cheiro que tem
é a estação de tratamento de esgoto. E a gente sabe que não é. Okay. Dá para distinguir muito bem, dá para separar muito bem o cheiro da estação de tratamento de esgoto, o que é cheiro da estação de tratamento de esgoto e o que não é cheiro. Tá? Enfim, nós somos convidados para ir visitar uma ONG, SOS Rio Mogi Guaçu, da cidade de Leme. Sim. Nós somos muito atacados por essa ONG. E quando, na oportunidade, eu e o presidente Martini, nós estivemos lá no Taquari Pontes, nós temos transparência, fomos convidados, a gente não tinha nada para esconder. Sim. Tá? E a gente estava tratando só 100%, 80% do esgoto. Sim. Antes de chegar, então, a 100% do tratamento. Nessa oportunidade, eles falaram muito do Rio, vieram aqui na Câmara, fizeram muito barulho. Sim. E nós fizemos o convite a ele. Eu me coloquei, e o presidente, e falei para eles, daqui 60 dias, Araras está tratando 100% do esgoto. E eu faço questão que todos vocês, porque estavam lá todos da comissão, pescadores e o pessoal da comissão, que vocês vão ser convidados a participar do evento. Falei 60 dias. Ok. Após essa reunião, com 25 dias, já estávamos tratando 100% do esgoto. Eles receberam o convite para vir. Não apareceu de lá. E nessa oportunidade dessa reunião, é interessante essa passagem que eu vou falar agora, não só para eles, para todos que falam. Eu levantei, a hora que acabou a reunião, e fiz 2 perguntas para eles. Sim. Quais foram elas? Falei, a primeira pergunta que eu faço a vocês, que querem salvar o Rio Mogi Guaçu. Araras trata 80% do esgoto hoje e vou fazer o convite para 60 dias 100%. Esses 20% que falta de tratar em Araras é o que está matando o Rio Mogi Guaçu? Então, se Araras tratar os 100% do esgoto, não vai mais ter problema nenhum com o Rio Mogi Guaçu. Ninguém respondeu nada. E nessa oportunidade, eu sentado aqui, olhei do lado, tinha uma pia. Como todos os ranchos têm. Sim. Não é esse que eu estava. É de Leme, é de Araras, Porto Ferreira. Aonde você for beira-rio, 97%, 98% dos ranchos são assim. Tá? Eu fiz uma pergunta para ele, onde que o senhor joga a água daquela pia? Ele falou, no rio. Falei, o que é aquele frasco que está de pé do lado da sua pia, onde você lava a gordura, óleo e joga para o rio? Detergente. Então você também está matando o rio. Não é Araras que está matando o rio. Todos os ranchos estão ajudando a matar o rio. Araras cumpriu com a parte dela. E é uma responsabilidade de todos também. Araras cumpriu com a parte dela. Está tratando 100% do esgoto. Porém, foi no dia 15 de junho de 2022 que nós entregamos os 100% do esgoto. Mas ainda existem ajustes. Tá? Nós colocamos 100% na lagoa. Agora é uma questão de ajuste. Sim. Às vezes dá um probleminha aqui. Até porque é complicado, né, Paulinho? Foram mais de 15 anos sem estar tratando. E não é de uma hora para outra que as coisas vão funcionar. Exatamente. Né? É um processo. Então, né? ainda existem ajustes. Sim. Uma bomba que deu um probleminha que a gente já está pensando, já que estamos comprando mais 2 bombas para que não ocorra. Um tubo que furou, um coletor. Então, alguma coisa acontece e a gente tem que fazer uma manutenção, uma melhoria. Agora nós estamos com a primeira lagoa também, estamos fazendo melhorias. Então, mas o desejo e o prazer dos antes são procurar, vamos falar o português, claro, pelo em ovo. Então, vira e mexe, a gente recebe vídeos, tá? Mas quando você convida as pessoas, vamos até a beira da lagoa, vamos ver se o cheiro é da estação, não vai ninguém. E você estava comentando que você vai descer com o Martini para poder ver a questão dessa água preta. Dessa água preta. Da onde vocês vão investigar? Seria isso? Da onde está vindo essa água preta? Por quê? Porque se nós não estamos lançando essa água preta no rio, de algum lugar ela está indo. Sim. Então nós vamos pegar um barco, nós vamos descer. Tá? Isso é compromisso. Sim. Com a cidade, até por causa dos ataques que a gente vem sofrendo. Sim. Em contrapartida, aqueles lançamentos clandestinos ou irregulares industriais que estão sendo jogados na estação de tratamento, nós vamos iniciar agora a construção de PVs, postos de visita, na frente de algumas empresas
que, na maioria das empresas, na verdade... Possivelmente fazem esse descarte que fazem o descarte. Por quê? Irregular. Por quê? Eles fazem o descarte à noite. Ok. Tá? Só que eles descartando à noite, isso vai aparecer lá no Rio Mogi Guaçu em torno de 4, 5, 10 dias. Tá? E o pessoal tem uma mentalidade de falar, as pessoas do contra, que nós vamos falar, estocamos, nós reservamos o esgoto durante o dia para a gente lançar à noite. Hoje, para você ter uma ideia, no horário de pico nós atingimos 560, quase 600 litros por segundo. Por segundo, tô falando. Sim. Aonde que eu ia ter um reservatório para reservar tudo isso, para armazenar isso e depois jogar à noite fora? Enfim, nós vamos fazer. Já existem esses postos de visita na frente dessas empresas. Porém, eles são na rede normal. Nós vamos fazer um, que nós demos a ideia, de fazer um mais profundo, com uma meia-lua, que o esgoto normal vai passar, não vai cair. Só que quando eles lançarem esse esgoto que vem em quantidade grande, ele vai cair. Caiu na estação, os nossos operadores já vão nas empresas e vão coletar no fundo desse fundo falso. E a gente consegue detectar que empresa que é. Muito bem. E essa estrutura, né, essa obra é muito dispendiciosa, muito grande, né, Paulinho? Vai ser por parte do SAEMA, ou vai ser por parte da empresa, ou vai ser uma parceria entre a empresa e também a autarquia SAEMA? Do que você fala? Dessa construção desse PV. Não, esses PVs é coisa simples, são coisas, do SAEMA. Tá? Nós vamos estar mexendo na rede do SAEMA, fora da empresa, tá? Das empresas, né? São fora delas. Então foi um meio que vocês encontrou... Para que a gente consiga pegar onde para fiscalizar. Muito bem. Quando eles derem essa descarga, ele vai transbordar essa meia-lua e o que cair para baixo, quando eles acabarem de dar essa descarga, volta ao esgoto normal, nessa meia cana que a gente vai falar, o esgoto dele vai passar normal, não vai cair. Entendi. Mas o que ele deu de excesso está no fundo. Quando chegou na estação um lançamento clandestino ou irregular, a gente já sabe mais ou menos os pontos que a gente pode estar coletando. Bom, então a gente percebe-se que você, como diretor executivo do SAEMA, está aí organizando, né, fazendo planos para que realmente o esgoto seja tratado com eficiência. Com certeza. Essa é a bandeira do nosso prefeito Pedrinho Eliseu, dessa administração, do nosso prefeito Pedrinho Eliseu e Anete. Essa é a bandeira. E está sendo exemplo para outras cidades também, né, Paulinho? Porque outras cidades estão aderindo o mesmo sistema de tratamento, né? Após o dia 15, onde nós fizemos esse lançamento, várias cidades procuraram a empresa e já estão quase fechando com a empresa porque viram que o resultado é. Principalmente também na questão da economia, né? É um projeto que traz muita economia para o município, né? Você tocou tocou num ponto muito importante, tá? Para você fazer do método tradicional ou do projeto que tinha para ser feito, para que a gente termine a obra que foi iniciada com 29 milhões, se eu não me engano, a gente vai precisar de mais de 20 milhões para terminar. O problema não é só os 20 milhões que a gente também não tem. O problema é o custo operacional. Com esse tipo de tratamento, você deixa de estar trabalhando com os geradores, você não está mais agredindo o meio ambiente, a camada ozônio. O custo operacional anual chega em torno de óleo diesel anual. Hoje nós estamos economizando 1 milhão, para que você tenha uma ideia da quantidade que é gasto de óleo diesel. O custo operacional hoje, para um projeto desses que era antes, é de R$500 mil por mês. Tá? Hoje você vai lá, nós temos os reatores na beira, agora vai ser, como foi, isso iniciou-se para ver se o resultado era positivo, que a gente queria saber, agora não, agora já estão vindo os tanques de inox, vão ser instalados, a empresa vai estar instalando, vão ser tudo, a automação vai estar sendo feita para que seja dosado tudo computadorizado, tá? Então, é uma aposta que deu certo porque nós acreditamos no começo. E nós iremos até o fim para que não só o 100% seja tratado, mas que a eficiência chegue a 95%. Muito bem. E tem também a questão de que vocês
estão cuidando do meio ambiente também, né? Porque realmente o tratamento, como você diz, é um tratamento eficiente. E esse dinheiro retorna para a população, né? Em benefícios, porque vai trazer economia ao município, automaticamente vai ter dinheiro para investir em outras coisas, né? Em outras frentes. Exato. E também nós já estamos com o projeto do plantio dos eucaliptos, que seria uma cortina verde. Isso, tá? Nós comentamos aqui no outro podcast que eu achei muito interessante. O que seria isso? Né? Para que também qualquer tipo de odor que tente sair um pouco, o próprio eucalipto já segura para que não chegue na região. Tá? Mas é que você pode fazer o que for. Os que são contra, são contra. Eles nunca vão estender a mão e falar parabéns, por mais que seja obrigação. Tá? Mas Araras recebeu um presente, a população de Araras recebeu um presente. Esse é a primeira cidade que recebe esse tipo de tratamento. Hoje nós vamos ser referência nacional e até mundial por causa desse tipo de tratamento. Em breve, Araras vai ter uma notícia boa de um programa que irá vir aqui fazer esse programa, tá? Muito bom para Araras, na verdade. E nós estamos muito satisfeitos com... Esquecendo o que as pessoas que querem atrapalhar, isso só nos motiva a cada dia mais a gente conseguir com êxito. Muito bem. Você está acompanhando o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Acompanhe as informações no YouTube e também no Spotify. E como o Paulinho Emidio falou, né? Em breve teremos novidades e com certeza o Saema Podcast vai contar para você em primeira mão. Paulinho, agora vamos falar sobre o tratamento de água, sobre a falta de água. Recentemente, o Saema anunciou também, né, que a Zona Leste não teria mais a falta de água, né? Vocês também fizeram um trabalho muito bem planejado naquela região para que não acontecesse isso, né? A questão da falta de água. Bom, essa é uma obra muito importante que o Saema está realizando, que é o Sabás Leste. Falta ainda quanto % para terminar essa obra? E o que está... qual que é o ponto final aí para finalizar ela? Bom, eu só queria pedir para você um espaço para iniciar a minha fala da água. Sim. Há pouco tempo, numa sessão camarária, eu estive para responder algumas perguntas de um nobre vereador, que na verdade não eram perguntas, eram mentiras, tá? Que o nobre vereador, ele tenta... O que ele ouve, ele coloca, mas ele não procura saber. Então, vamos lá. Ele tentou colocar a nossa cidade em pânico. Sim. Dizendo que as nossas represas estavam com níveis baixos e que correria o risco de Araras faltar água. Mentira. Eu garanto 100% que é mentira. O governo Pedrinho Eliseu e a NET, em campanha, eu saí com o prefeito e nós conversamos muito e eu falei para ele que nós tínhamos um pulmão. E Araras sempre, a nossa estação de captação do Rio Mogi Guaçu sempre será o pulmão de Araras. Nunca aquilo vai ser desfeito. Você pode ter 15 represas na cidade. O que vai salvar a cidade se chama Estação de Captação do Rio Mogi Guaçu. Sim. Tá? No período de estiagem passado, em 2021, nós não medimos esforços em economizar energia. Sim. Por quê? A represa é uma água parada. Ela vem de nascente. Sim. Se você retirar numa estiagem, para que você tenha, para que seja reposto essa água, é muito difícil, porque já está falando estiagem. O Rio Mogi Guaçu, se você capta a água dele, você capta. Se não capta, ela vai embora. Tá? Então, conversando com o prefeito, ele falou, faça o que tem que fazer. O que nós prometemos em campanha. Ok. Fomos lá, ligamos 2 bombas em série, porque com uma bomba só do Guaçu, você capta 170 litros por segundo. Em torno de 13, 14 milhões de litros a cada 24 horas. Quando você liga 2 bombas em série,
você chega em torno de 300... Você até dobra a capacidade. 330, 340 nós chegamos a atingir. Isso gira em torno de 30 milhões. De 25 a 30 milhões de litros a cada 24 horas. O que nós fizemos? Nós ligamos 2 bombas e captamos esses 30 milhões de litros a cada 24 horas. E deixamos, fazendo isso, você deixa de retirar das represas 14 milhões de litros a cada 24 horas. A conta é fácil, a conta é simples. Eu não tirei 14 milhões de litros de água dessa represa nesse dia. Mas eu tirei do Iguaçu, que se eu não tirasse, ela tinha ido embora. No dia seguinte, não era 14, era 28. E assim, sucessivamente. Seguramos toda a água na represa, enquanto os municípios vizinhos estavam passando por racionamento, ou estavam com suas represas com a capacidade de 35%, 40%, nós permanecemos nos 75%, 80%, 70%. Sim. Hoje, para tranquilizar a nossa cidade, nossos munícipes, as nossas represas estão com níveis de 95% de sua capacidade. E vocês dobraram a capacidade do Rio Mogi Guaçu. Do Rio Mogi. Só que como hoje nós estamos com as nossas represas a 95% de sua capacidade, o nobre vereador esteve na estação do Rio Mogi Guaçu falando que a estação está abandonada, que a estação não está ligada, que vai faltar água na cidade. Mentira! É o período que nós programamos para que fosse feita a manutenção preventiva e corretiva naquela estação. Não faz sentido eu ter 95% de capacidade nas represas, que uma fica a 500 metros do nosso tratamento de água e a outra 4 quilômetros, eu trazer água com um motor de 600 cavalos a 24 quilômetros de distância, com um custo de uma energia alta, mas assim, porque eu tenho água para colocar aqui, uma água com custo operacional, com custo de produtos químicos muito mais barato que uma água de represa. Ela é muito mais limpa do que uma água do rio. Do que eu trazer água de lá. Então, nós planejamos que nessa época a gente ia tirar as bombas, que está com problema 2 bombas, ia passar por manutenção, e o prédio, a estrutura física, a nossa captação, em geral, ia passar por uma reforma. Quando a gente acabar lá, que a gente vê que está ainda no período de estiagem, seguramos 80% na nossa represa tranquilo, ligamos as bombas de lá, que já vão estar reformadas, nós estamos preparados para a próxima estiagem. Muito bem. Então, são coisas técnicas que para a pessoa ir falar alguma coisa, é muito mais bonito ela ter a humildade de perguntar para quem tem conhecimento técnico do que sair falando besteira e tentar esparramar, alancar um pavor com mentiras. Isso eu falei na Câmara, eu não tenho medo de falar, falei isso para ele, tá? Na frente de todos, que quando ele tiver dúvida para ele me chamar. Então, é assim, a cidade tem que saber que é mentira. Nós temos águas, esse ponto. E tudo isso tem relacionado a essa Basleste, né? Agora nós vamos partir para a Zona Leste. Só para as pessoas que estão nos assistindo entender. Né? Essa primeira parte é que nós temos água e nós estamos garantindo a nossa população você falar sobre que isso, não vai ter falta de água. Essa foi a primeira parte. Agora eu vou responder a sua pergunta. E a falta de água na Zona Leste é totalmente diferente da questão da estiagem. É importante que as pessoas entendam isso também, né, Qualquer Paulinho? ponto da cidade que nós tivermos hoje falta de água, ela não está relacionada com a nossa captação de água bruta, de reservas. Nós temos reservas suficientes. Araras, ela veio crescendo desenfreadamente, tá? Sim. Desorganizado, sem planejamento. Foram liberando lotes aqui, empreendimentos aqui, verticais, horizontais, só liberando. E nunca obteve nada em troca dos empreendedores. Nada contra os empreendedores. Nós queremos que eles venham. Mas desde que seja toma lá da cá. Com responsabilidade, né? E planejamento. Então, Araras não cresceu com essa responsabilidade. Então, hoje nós temos problemas na cidade. Nós não temos mais, porque nós estamos consertando. O problema de Araras é distribuição de água. Distribuição. Não tivemos problema nenhum com reserva. Então, Araras fique tranquila. Por quê? Agora eu vou explicar por que na distribuição. Por que o problema da Zona Leste? Vou explicar pela Zona Leste, que é a região que mais sofreu 2019 e 2020. Existe uma adutora que sai de lá da ETA, do tratamento de água do Jardim Cândida, da Ciro Lagazzi, percorre os 8 quilômetros que vai até o Campo da União, na nossa estação de bombeamento. Você imagina
uma mangueira que você esticar na sua casa, você vai precisar de água na ponta. Lá, a ponta que é o principal, que você vai aguar, que você vai fazer alguma coisa. Só que você furou essa mangueira, tudo no percurso do caminho. Que água que você vai ter na frente? Nada, Nada, porque você perdeu ela pro caminho. Sim. É a mesma coisa. Eu tô dando esse exemplo, que é um exemplo para que as pessoas entendam. Prático, né? Para você que está nos ouvindo, assistindo, né? Para não ficar falando muita parte técnica, que as pessoas não vão entender. Foi o que aconteceu. Foram ligando esses empreendimentos, esses loteamentos, numa rede existente. Só que essa rede, esqueceram que ela abastece 40, quase 50 mil pessoas. Isso. O que estava acontecendo? As bombas ligam lá na estação, a água que entra não é o suficiente pelo que a bomba manda. As bombas param. Aí, em campanha, o nosso prefeito me chamou e falou assim, nós temos jeito até que saia o projeto completo do Sabás, tal. Falei, temos. Eu consigo injetar água dentro dessa adutora para você. Ele falou, essa vai ser a menina dos olhos. Já assim que a gente assumir. Isso a gente já tinha ganho a eleição. Sim. E a gente já tinha assumido a administração. No primeiro mês, como a gente estava fora do Saema, em janeiro nós apanhamos bastante das redes sociais. Até porque nós estávamos vendo o que foram feitos nesses 2 anos, 2019 e 2020. Tá? Que, aliás, sucatearam o Saema. Nós fizemos um trabalho... O Sabás Leste, o projeto dele inteiro é saindo da ETA, da Ciro Lagazzi, lá do Cândida, e indo até o Campo do União. Eu falo Campo do União para as pessoas se localizarem melhor. Né? Porém, eu não sei se foi motivo de eleição, o que foi, fizeram as pressas. Inclusive, até tem placa de inauguração que fizeram festa e nunca foi colocada uma gota de água. Quando nós assumimos, não tinha nem cano em cima da conhecida ponta da Crepes. Cada vez que depois nós arrumamos tudo, quando a gente colocava água que pressurizava um pouco a rede, rompia. Nós tivemos 4 rompimentos. Cada rompimento custou-se 13 mil reais. Cada luva de conserto é 13 mil reais. A luva, mais 2 de solda, dá uns 15 mil reais. Enfim, viemos arrumando. Ele está parado ali no cruzamento da Rua Lins, José Bonifácio Lins, com a Avenida Dona Renata, no posto JP. E ele vai até lá no Campo do União. Agora, o nosso ali nós fizemos uma intervenção. Eu tenho uma rede de 300 milímetros que sobe para a Zona Norte, para a Rua Lins, para a nossa estação de bombeamento lá, e uma rede de 200 milímetros. O que eu fiz? Eu fiz um bypass, injetando água da rede de 200, toda vez que eu preciso encher a caixa para que as bombas deem conta lá no José Almeto, a gente injeta água por ali. Resumindo, não existe mais falta de água na Zona Leste. Você não vê mais reclamação em rede social, você não vê 0800, a não ser... Vocês resolveram o problema, mas ainda a obra precisa ser concluída. Esse problema nós resolvemos provisório. Sim. Mas... cumprimos a promessa do prefeito Pedrinho Eliseu em campanha. Sim. Cumprimos a promessa. Não deixamos eles mais sem água. Tanto que o nosso prefeito, toda vez ele liga como está a água da Zona Leste, como está a água da região leste. O que o nosso prefeito fez? Um projeto muito importante, que Araras tem que conhecer. Se eu não me engano, acho que já saiu um para a saúde, mas para o Saema é o primeiro. Existe um consórcio que foi criado. O que é o consórcio? Antigamente, as empresas que vêm fazer seu empreendimento na cidade, alguns vinham, ganhavam seu dinheiro, viravam as costas, algumas empresas de fora iam embora, tchau. E acontecia isso, ligava numa rede que está do lado deles, não tinha um custo nenhum. Sem planejamento e responsabilidade, né? Isso. Ou eles colocavam o dinheiro num fundo, que depois tinham que juntar várias empresas que deram aquele dinheiro, e o Saema ia fazer a obra. Nisso o Saema tem que fazer a prestação de contas, enfim, o Saema tem que contratar, dar licitação. Isso é muito burocrático. Nosso prefeito criou-se o consórcio. Sim. Essas empresas, hoje a obra... para terminar o Sabás, faltam 2.600 metros do posto JP da Rua Lins até o Jardim Cândida. Só que essa obra não contempla só isso. Esse é o final do Sabás. Sim.
Aí o prefeito reuniu 5 empresas, as que estão mais avançadas com o seu empreendimento, que essa obra vai custar 12 milhões. Sim. Essas 5 empresas foram divididas as fatias do bolo. Então, você tem 1.000 lotes, você tem que dar tanto, você tem 2.000 lotes, é tanto, enfim. Reuniu 12 milhões, 5 empresas. É o primeiro consórcio. Vão terminar da Rua Lins até lá, terminou essa base. Só que da estação de bombeamento nossa do Campo do União, até lá no Jardim Miriam, mas é mais para baixo, é o Campo Belo. Nós temos um reservatório de 1 milhão de litros lá que o Campo Belo instalou. Ok. Esse vai também nos ajudar muito. Vão ser construída uma adutora que sai dessa bomba através desse consórcio que vai da estação de bombeamento até nesse reservatório de 1 milhão. E o mais importante, ninguém dá dinheiro para o SAEMA, para a prefeitura. O SAEMA apresenta o projeto para as empresas, nós queremos isso. O SAEMA fiscaliza a obra. Eles contratam, eles pagam, eles criaram um grupo de consórcio. Eles respondem, eles que prestam conta para o Ministério Público e Tribunal de Contas. Então, enfim, nós só vamos fiscalizar e apresentar o projeto. É uma coisa muito importante, uma coisa inovadora, muitas cidades vão copiar, você pode ter certeza. E para o empreendedor ficou bom, tá? E para nossa cidade ficou melhor. Porque hoje ninguém constrói se não vai colocar a parte planejada, o planejamento feito em relação à água e esgoto da nossa cidade. Muito bem. Você, então, acompanhou o SAEMA Podcast, o seu novo canal de informação. Faço um convite para você curtir, compartilhar este programa de entrevista, tanto no YouTube como no Spotify também. Hoje nós conversamos com o diretor executivo, Paulinho Emídio, que é responsável por toda a parte operacional do SAEMA. Muito obrigado pela sua participação e eu espero vocês no nosso próximo episódio. Acabamos de apresentar SAEMA Podcast. Até o próximo programa.